de sair em guerra contra o rei de Israel ou contra Samaria. E o texto vai dizer que quando o rei ele reúne na sua câmara secreta os seus súditos e vai dizer: olha, nós vamos invadir Israel para poder destruir Israel, para saquear Israel. O texto vai dizer que quando ele faz esse pronunciamento, juntamente com seus súditos, a Bíblia vai dizer que Deus revela ao profeta Eliseu o que ele estava planejando, o que o rei da Síria havia planejado para destruir o povo de Israel. Então o texto vai dizer que o profeta Eliseu, ele vai notificar ao rei de Israel e vai dizer: olha, guarda-te de passares por tal e por tal lugar, porque o rei da Síria está indo para poder se levantar para saquear Israel. Então o texto vai dizer que o rei de Israel ele vai se preparar, ele vai arquitetar um plano e vai ficar ciente do que estaria para acontecer. Então o texto vai dizer que quando o rei da Síria se prepara para poder sair em perseguição de Israel, ele vai perceber que Israel já estava preparado. Ele vai perceber que Israel já estava aguardando a Síria chegar. Então o texto vai dizer que agora o rei da Síria, ele vai fazer uma reunião na sua câmara secreta. Ele vai dizer: eu quero saber aqui quem é a favor ou quem está fechado com o rei de Israel, porque eu conversei só com a gente aqui e agora lá em Israel ficou sabendo que a gente tinha planejado para ir destruir a nação de Israel, para saquear Israel. Então quem é de nós que está ligado com o pessoal de Israel? E quando isso acontece, o texto vai dizer que agora um vai se levantar e vai dizer: olha, rei, todos nós aqui somos fiéis ao Senhor. Todos nós aqui tememos ao Senhor e nós não fizemos coisa nenhuma para poder tentar ir contra o Senhor. Então, o que está acontecendo é porque lá em Israel existe um homem chamado Eliseu. Lá tem um profeta de Deus. E o Senhor revelou ao profeta o que o Senhor havia falado. Então, o texto vai dizer que quando o rei fica sabendo dessa notícia, ele vai chegar e vai perguntar: então, aonde é que está esse profeta? Eles vão dizer: olha, ele está em Dan, na sua casa. O texto diz que agora o rei da Síria, ele vai pegar os seus carros, os seus cavalos, os seus cavaleiros e vai ir para cercar a casa do profeta, a casa do profeta Eliseu. O texto vai dizer e quando ele cerca a casa do profeta, um dia, a Bíblia vai dizer que o moço do profeta Eliseu vai levantar bem de madrugada, bem cedo. E quando ele sai para fora, ele observa um grande exército do inimigo cercando a sua casa. E o texto vai dizer que ele vai voltar para dentro de casa e vai dizer: homem de Deus, nós estamos cercados. Homem de Deus, nós vamos morrer. Há um exército cercando a nossa casa. Então o texto vai dizer que Eliseu sai para fora, vai olhar para o exército que está cercando a casa dele, ele vai olhar para o seu moço, vai orar e vai dizer: Deus, abre os olhos desse moço para que ele veja. Quando o profeta faz esta oração, Geazi consegue enxergar que por volta do exército do inimigo da Síria que estava ali cercando, existia carros e cavalos e cavaleiros de fogo que cercaram o exército do inimigo para pelejar a favor de Eliseu. Sabe o que eu aprendo com esse texto? O inimigo estava cercando o servo do Senhor, mas o que eles não sabiam é que existia um exército de Deus vivo que estava cercando eles para lutar em prol do profeta de Deus. Aleluia! Então o texto vai dizer que logo o profeta Eliseu vai orar e vai dizer: Deus, cega todo esse exército do inimigo. O texto vai dizer que agora eles vão ficar cegos. Quando isso acontece, Eliseu vai conduzir o rei da Síria, o seu exército, até o rei de Israel. Quando isso acontece, o rei de Israel, quando vê o inimigo da Síria chegando, ele vai dizer: epa, agora nós vamos matar o inimigo. Então Eliseu vai dizer: ei, se você quer matar, você vai matar o inimigo que você conseguir capturar com a sua lança, com a sua flecha e com o seu arco. Este aqui vocês não vão matar. Faça uma mesa, põe banquete para eles, porque eles vão comer pão e vão beber água aqui e vão ser alimentados. Sabe o que eu aprendi nesse texto? O profeta Eliseu estava dizendo: ele, com o meu inimigo eu vou tratar diferente. O inimigo eu não vou matar ele. O inimigo eu vou usar de bondade para ele, para que ele veja que o que está em mim é diferente do que está nele. Obedeça o Senhor. Tem crente hoje em dia
E quando alguém se levanta contra ele ora para Deus matar, ele ora para Deus apertar, ele ora para Deus ferir, mas ele aprende com Eliseu que o meu inimigo, ele tem que se assentar na mesa e tem que ver que Deus é Deus na minha vida. Eu quero profetizar na tua vida que Deus vai inverter o copo. Quem está se levantando contra você não vai cair, não vai. Quem está se levantando contra você não vai beijar, não, também não vai. Mas ele vai ter que estar de pé para ver o que Deus vai fazer na tua vida e dizer verdadeiramente ele é homem de Deus, verdadeiramente ele é mulher de Deus, verdadeiramente Deus é Deus na vida dele. Você acredita nisso? Se você acredita, levanta uma das suas mãos, abre a tua boca e manda glória para Jesus esta noite, porque Jesus vai fazer isso com você. Meu Deus! Então o texto vai dizer que agora eles vão se alimentar e vão embora. E nesse período, o texto vai dizer que agora o rei da Síria vai parar de fazer guerra contra Israel. Vai haver um tempo de paz, vai haver um tempo de bonança dentro de Israel. Por quê? Porque não tem mais guerra, o povo vai sossegar. Só que de repente se levanta um rei da Síria chamado Ben-Hadad. E quando este rei se levanta, ele prepara o exército e diz: vamos entrar em Israel, em Samaria, e vamos saquear a cidade. Vamos saquear a cidade e vamos destruir tudo que é lá. Então Ben-Hadad vai entrar dentro de Samaria, juntamente com seus servos, vão saquear a cidade. E quando isso acontece, o texto vai dizer que a fome, a escassez entrou dentro de Samaria, a escassez entrou dentro de Israel. Agora Israel está vivendo um período de escassez, tanto espiritualmente falando, quanto materialmente falando, varão. O texto vai dizer que Israel agora está vivendo um período de fome dentro de Israel. Não há comida, não há alimento dentro de Israel. O texto vai dizer que o que estava acontecendo dentro de Israel era tão pesado, era tão sério, que o texto vai dizer que eles estavam vendendo cabeça de jumento por, aleluia, vendendo por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pomba por um ciclo de prata. A fome imperou tão grande dentro de Samaria, dentro de Israel, que eles estavam vendendo, aleluia, a cabeça de jumento por 8 ciclos de prata para poder se alimentar. Estava vendendo esterco de pombo para poder se alimentar. O texto vai dizer que o rei de Samaria, ele vai passar perto do muro. Quando ele passa perto do muro, ele vai ouvir uma mulher gritando, dizendo: rei, nos socorre, rei, nos ajuda. Então o rei vai dizer: ei, se Deus do céu não está ajudando vocês, não será eu que poderei ajudar, não será eu que poderei estender as mãos. Mas aí o texto vai dizer que a mulher vai contar o que está acontecendo. Ela vai dizer: olha, rei, esta mulher que está aqui comigo, ontem ela combinou comigo o seguinte, de matar o meu filho, matar ele e cozinhar o corpo do meu filho para a gente se alimentar. O canibalismo havia entrado ali dentro. Ela disse: eu concordei. E ela disse que hoje o dela seria morto e nós iríamos cozinhar também para poder comer. Sabe o que aconteceu, rei? O meu filho foi morto ontem, nós comemos seu corpo, só que hoje esta mulher não quer matar o filho dela. Só que esta mulher hoje, ela não quer tirar a vida do filho dela para a gente se alimentar. Olha a situação que Israel está vivendo. Então o texto vai dizer que o rei vai rasgar as suas vestes, vai se cobrir de pano de saco de cinza, e vai vir lamentando, e vai se entristecer, e vai dizer: ei, eu quero saber aonde está o profeta Eliseu, porque hoje mesmo eu vou tirar a cabeça de cima dos seus ombros, eu vou matar Eliseu hoje. Aonde Eliseu estiver, eu vou arrancar a cabeça dele de cima dos seus ombros e vou tirar a vida do profeta Eliseu. O texto vai dizer que ele vai mandar o servo ir até a casa do profeta Eliseu. O texto diz que Eliseu estava sentado com os anciões conversando. E Deus vai revelar para o profeta o que iria acontecer. Deus vai revelar para o profeta o que estava acontecendo quando o mensageiro do rei chega até o profeta Eliseu. Eliseu vai dizer: ei, diga para o rei, pode falar hoje, que amanhã a este horário, amanhã a esse mesmo horário, haverá abundância de haveres dentro de Israel.
amanhã, a esse horário, Deus irá mudar a história de Israel. Amanhã, a este horário, haverá comida, haverá alimento, haverá sustento dentro de Israel. Só que o rei de Israel vai dizer: ei, nem se Deus fizesse janela no céu, daria para alimentar todo este povo. Nem se Deus fizesse janela no céu, daria para dar alimento para todo este povo, porque tem pessoas que têm dificuldade de acreditar na vitória. Tem pessoas que vêm para a igreja, cantam, adoram, pulam, sapateiam, até prega, mas não conseguem acreditar na vitória, não conseguem acreditar na mudança, não conseguem acreditar no milagre. Mas eu vim aqui nesta noite profetizar na tua vida que a circunstância pode estar dizendo que não, os problemas podem estar dizendo que não, as portas fechadas podem estar dizendo que não, mas eu venho aqui profetizar que o meu Deus e o teu Deus é um Deus de milagre. A circunstância pode dizer não, mas o meu Deus é Deus que abre porta onde não tem. O meu Deus é Deus que quando o recurso da terra acaba, ele entra com o recurso do céu para mostrar que ele é Deus de milagre. Eu acredito que o meu Deus pode mudar a história de um ser humano. Glória, glória, glória. Então a Bíblia vai dizer que o rei vai dizer: eu não acredito. Então o profeta vai dizer: já que você não acredita, você vai ver, mas você não vai se alimentar. Você vai ver, mas você não vai comer do banquete, porque quem não acredita, ele não consegue tomar posse da vitória. Quem não acredita vê a vitória de todo mundo, mas não vê a dele. Sabe por quê? Porque não crê. E a Bíblia diz, meu filho, que todos aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, é necessário que ele existe. Acredita que ele existe. Segundo, é necessário acreditar que ele é galardoador daquele que o busca. Então o texto vai dizer que quando chega no dia seguinte, existia 4 leprosos que estavam fora da cidade. Porque esses 4 leprosos estavam fora da cidade? Naquele tempo passado, havia uma lei. Se você ler o livro de Levítico, do capítulo 12, capítulo 13, 15, 16 e 17, você vai ver várias leis que são impostas. Existe a lei da mulher quando está vivendo o seu período menstrual, que ela não podia estar dentro de casa, não poderia viver dentro de casa, ela teria que sair um período até o período da sua purificação. Vai falar também do leproso, todo aquele que sofria de uma lepra, naquele tempo passado, ele não poderia, ele tinha que sair fora da cidade, porque a lepra representava maldição, a lepra representava que alguém estava amaldiçoado, representava maldição. Então os leprosos não podiam ficar dentro da cidade, eles tinham que ficar do lado de fora, eles não podiam permanecer dentro da cidade, ficar do lado de fora. Ninguém queria se aproximar de um leproso, ninguém queria tocar no leproso, ninguém queria abraçar o leproso, ninguém queria cumprimentar o leproso. Quem passava olhava de longe e dizia: ali está o leproso, ali está alguém que é amaldiçoado, ali está alguém que para ele é só morte, ali está alguém que para ele não tem mais jeito, ele vai morrer. Só o que as pessoas não entendiam, que ninguém que está leproso porque quer estar leproso. Ninguém que está leproso porque escolheu estar leproso. Mas há momentos da minha e da tua vida, varão, que circunstância vem e nos leva numa situação que nós não queríamos estar, mas a circunstância nos leva. E quando isso acontece, o que mais a gente precisa é de ajuda, é de alguém que estenda as mãos e dizer: vou orar com você, de alguém que estenda a mão e dizer: vou orar por você. Mas o problema é que quando a circunstância da vida nos leva em situações difíceis, quem a gente pensava que estaria do nosso lado, quem a gente pensava que iria orar com a gente, quem a gente pensava que iria subir monte com a gente, quem a gente pensava que ia mandar um zap pra gente, some, desaparece, não liga, não telefone e diz: fulano já foi homem de Deus, hoje não é mais, Bertano já pregou, hoje não prega mais. Mas as pessoas não entendem que você não está nessa situação porque você quer estar. A pessoa não entende que você está vivendo esse período porque você escolheu viver. Foi simplesmente
a circunstância da vida que te levou a estar onde está. Mas eu venho aqui profetizar para você hoje. Por mais que todo mundo virou as costas para você, por mais que todo mundo não te liga, não te telefona, te abandonou, há um Deus no céu que não te abandona. Independente de como você esteja, existe um Deus no céu olhando para você e dizendo: o homem pode te abandonar, o homem pode dizer que para você não tem jeito, mas eu invisto na tua vida, porque eu sou um Deus fiel e eu conto com você para uma grande obra. Se você acredita, pega na mão de Deus, não pega. Pega na mão dele, pega na mão dele, diga: meu irmão, ninguém pode dar nada por você, mas existe um Deus do céu que não abre mão da tua vida. Existe um Deus do céu que conta com você para uma obra. Glória, glória, glória. Aleluia. O texto vai dizer que esses leprosos, 4 leprosos, estão do lado de fora da casa, do lado de fora da cidade. Aí o texto vai nos dizer que os 4 leprosos, é o texto que nós lemos, eles vão parar e vão começar a conversar, os 4 leprosos, e vão dizer: para que nós vamos ficarmos aqui até morrer? Se nós entrarmos dentro da cidade, há fome, nós vamos morrer. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer também. Então vamos fazer o seguinte: vamos entrar no exército do rei da Síria, vamos invadir a Síria, vamos invadir o acampamento da Síria, porque tão somente se morrermos, morreremos. Sabe o que ele estava dizendo? Para a gente só tem uma coisa: o não a gente já tem. O negócio agora é correr atrás do sim. Eles estavam dizendo: se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Se a gente entrar para dentro da cidade, a gente morre. Se a gente for lá para a Síria, para o acampamento dos sírios, a gente pode morrer também. Então é melhor a gente invadir o acampamento dos sírios. Se a gente viver, vivemos. Se morrer, morreremos. Mas o negócio é a gente tomar atitude. Sabe o que ele estava dizendo? A gente ficar aqui parado não vai resolver o nosso problema. Porque tem crente, presta atenção nisso aqui, tem crente que queria que o mundo acabasse em barranco só para ele morrer encostado, porque não gosta de fazer nada para ninguém. Do jeito que tá para ele, tá bom, ele não quer se movimentar, ele não quer tomar atitude. Os 4 leprosos não sabiam, mas eles estavam debaixo de uma promessa. Os 4 leprosos não sabiam, mas existia uma promessa sobre a vida deles. Que promessa, pregador? O profeta Eliseu profetizou: amanhã, a este horário, vai ter abundância de haveres dentro de Israel. E quem que Deus ia usar? Os 4 leprosos que estavam fora. Obrigado, Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? Os 4 leprosos são debaixo de promessa. Só que para a promessa se cumprir, os 4 leprosos têm que se levantar e andar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe qual é o nosso problema? Eu vou fechar até a Bíblia para a gente finalizar. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos promessa. Eu tenho promessa, você tem promessa. Mas sabe qual é o nosso problema, varão? A gente está igual os 4 leprosos. A gente encosta no canto assim, ó, na entrada do muro da cidade, e fica assim: a gente está leproso mesmo, pra gente não tem jeito, pra gente é só a morte. Então vamos esperar aqui, vamos esperar a morte chegar, porque pra gente não tem mais jeito, a gente acabou. Só que eles estavam dizendo: se a gente tem promessa, a gente vai esperar aqui Deus dar um sinal. A gente vai esperar aqui Deus cumprir a promessa. Se Deus tem promessa, eu vou esperar aqui. E lá do céu Deus estava dizendo: vocês estão esperando eu dar um sinal para a promessa cumprir. Só que eu aqui no céu estou esperando vocês andar para não cumprir a promessa. Você me pegou, eu vou desenhar para você dar glória. Enquanto você está parado esperando Deus te dar um sinal, enquanto você está parado esperando Deus movimentar alguma coisa, eu estou dizendo: eu estou esperando você movimentar para me cumprir a promessa. Sabe o que Deus está dizendo? É hora de você sair do imposto. É hora de você sair do comodismo que o pastor falou aqui. É hora de você se levantar desta cama, arregaçar a manga da cabeça e dizer: eu estou nessa situação, mas eu não vou morrer nessa situação. Eu vou me levantar, eu vou agir, porque a promessa virá sobre a minha vida. Pega na mão de teu irmão mais uma vez, pega. Diga para ele: irmão, Deus está esperando você tomar uma atitude. Deus está esperando você se movimentar.
movimentar. Santo, que me dá cara saga. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. O meus amigos estão sentindo Jesus aqui. Eu quero abraçar meu espelho e que me dará. Oh meu Deus do céu, uma presença de Jesus aqui. Jesus está dizendo que está esperando o sinal. E eu estou dizendo, eu estou esperando você se movimentar. Começa a levantar, começa a se movimentar. Que eu vou operar um milagre na tua vida. Obrigada, Jesus. Forte, hein? Agora, se eu não me movimentar, se você não se movimentar, você vai morrer com promessa e tudo. É verdade. Tem crente que diz que quem tem promessa não morre. Deus fez uma promessa para a casa de Eli. Deus disse assim: olha, Eli, tu e toda a tua casa estará diante de mim perpetuamente. Quando Eli começou a ficar velho, colocou os filhos para assumir o sacerdócio, o texto vai dizer que os filhos do sacerdote Eli começaram a se prostituir no templo, começaram a adulterar no templo, pegavam a oferta do povo para eles, começaram a profanar o templo. E o sacerdote Eli sabia, mas não tinha coragem de corrigir os filhos. Deus vai levantar o profeta Samuel e diz: Samuel, eu estou te levantando hoje. E você vai dizer para ele o seguinte: eu tinha dito para ele que ele e a casa dele viveria diante de mim perpetuamente, mas longe de mim tal coisa. Diga para ele, sabe por quê? Os que me honram, eu honrarei. Agora os que me desprezam serão desprezados por mim. O que me despreza, o que não me honra será desprezado. O que não me honra será desprezado. Sabe o que Deus estava dizendo? Toda promessa ela passa por um tempo e passa pelo nome chamado honra. Se você honrar Deus, as promessas se cumprirão na tua vida. Agora, se você não honrar Deus, não tem promessa para se cumprir na tua vida. Deus está dizendo: eu preciso que você se movimente. Porque quando você começar a dar, a promessa nova na tua vida. Tem pessoas aqui de milhão na tua vida que está travado. E você diz: Deus, o Senhor prometeu. Deus, o Senhor falou que ia fazer. Deus está dizendo: tome uma atitude. Se movimenta que eu vou operar um milagre. Glória! Oh, aleluia! Nós já vamos finalizar. 5 minutos aqui eu finalizo. Já são 9h30, eu vou finalizar. O texto vai dizer que agora os 4 leprosos estão andando para o arraial do Ciro, ou para o acampamento do Ciro. Só que a Bíblia vai dizer que quando os 4 pisavam, um grande exército de Deus vivo pisava junto com eles. Quando os 4 leprosos pisavam, o grande exército de Deus vivo pisava com eles. O rei da Síria, o povo da Síria parou e disse: vamos ouvir, vamos ouvir. Eles pararam e disseram: eu estou ouvindo barulhos. Um grande exército está vindo contra nós. Será que Israel se ligou com outro exército? Os hebreus vieram contra nós. Vamos fugir para que a gente não morra. Sabe o que é quando? Deus agora está andando com quem ninguém queria andar. Deus agora está pisando com quem ninguém queria pisar. Oh meu Deus do céu, você não está entendendo? Eu vou te explicar. Muitas pessoas não querem andar mais com você. Muitas pessoas não querem andar junto contigo. Mas Deus está dizendo: quanto mais você é desprezado pelo homem, mas eu ando com você. Aonde tu pisar, eu piso junto. Aonde tu tomar, eu depois com você. Aonde você for, eu te acompanho. Glória a Deus! Meu Deus! O texto vai dizer que o povo da Síria saiu e foi embora. E o texto vai dizer que os 4 leprosos chegaram no acampamento da Síria. E quando chegaram, não viram nada. Os sírios já tinham ido embora. Eles viram comida, viram as cabanas, viram ouro, viram prata, viram tudo naquele lugar. Aí o texto vai dizer que agora o rei da Síria fugiu, os 4 leprosos vão se alimentar. De repente os 4 leprosos param e falam: ei, nós estamos fazendo mal. E alguém vai dizer por quê? Ele vai dizer: ei, hoje é dia de boas novas. Vamos voltar agora lá em Israel e vamos falar com eles o que tem para eles aqui. Isso daqui é forte, mano. Sabe por quê?
Pastor Josemar, o texto vai dizer que os 4 leprosos pegaram um pouco de ouro, guardaram, pegaram um pouco de prata, guardaram e disseram: agora nós vamos lá chamar Israel. Quando eles fizeram isso aqui, me chama a atenção, sabe por quê? Eles estavam dizendo: nós vamos lá chamar Israel para vir aqui se alimentar, mas a gente precisa guardar também para ter para nós, a gente precisa guardar uma reserva. Isso a gente não entende, principalmente nós que somos pregadores itinerantes, a gente não entende isso. A gente quer pregar aqui, a gente quer pregar lá, a gente quer distribuir aqui, quer distribuir lá, mas a gente não guarda reserva. Aí quando o vento sopra, a gente quer pregar bom, a gente não tem reserva, sabe por quê? Porque a gente quer pregar aqui, quer pregar lá, quer pregar do outro lado, quer pregar ali, e a gente não tem reserva. Sabe o que eu aprendi com os 4 leprosos? Eu vou abençoar o povo inteiro, mas eu tenho que guardar reserva, porque quando o dia mal chegar, eu tenho que estar estruturado para vencer a prova. Eu finalizo aqui. Eles vão voltar lá em Israel e vão chamar: ei, vamos lá no acampamento, porque chegou a providência. Aqui não tem isso, é só lá no estrado onde eu moro. O pessoal de Israel falava, de repente eles desfizeram com a gente aqui, eles arquitetaram um plano. Talvez o povo da Síria saíram do acampamento, se esconderam em algum lugar e deixou esses 4 leprosos vir aqui chamar a gente, porque quando a gente chegar lá, eles armaram uma arapuca e vão matar a gente. Porque tem crente que tem dificuldade de acreditar, gente. Tem crente que Deus está falando, mas ele não acredita. Tem gente que Deus está entregando a vitória, mas ele não acredita na vitória. Tem crente que Deus está abrindo a porta, mas ele não acredita na porta aberta. Tem crente que Deus está operando milagre, mas ele não acredita. Sabe o que o pessoal de Israel fizeram? Vai alguém lá com eles e vê se tudo que eles estão fazendo de fato é verdade. Eles vão lá, vão ver que de fato é verdade, vai mandar chamar Israel todo. Quando Israel sai correndo para ir para o acampamento, para pegar tudo, o texto vai dizer que o rei ficou na porta. Eles atropelaram o rei na porta, o rei caiu e morreu. O rei viu, mas não pôde aproveitar, sabe por quê? Porque ele não acreditou, porque ele não teve fé, porque ele não acreditou. Tudo que o profeta havia profetizado se cumpriu, e houve abundância de haveres aquele dia dentro de Israel, porque Deus é Deus de milagres. Se coloca de pé comigo com a permissão do pastor. Vou parar por aqui, querido, porque a hora já foi.